Olá pessoal, voltando aí para o terceiro e último vídeo, né? Achei que fosse ser dois só, mas são 3 vídeos que nós vamos fazer aí para essa aula de membrana. Então o que nós vimos nas duas primeiras partes? A estrutura da membrana, composição dela, lipídios e proteínas. O principal lipídio é o fosfolipídio, né? E as proteínas que se distribuem de diferentes formas e são as responsáveis pela função da membrana, né? Então, os fosfolipídios dão a forma da célula, que a forma é o quê? Uma bicamada lipídica. E as proteínas que estão lá distribuídas dão a função, né? E aí nós temos quais funções das proteínas? Identificação da célula, transporte de substâncias, receptores, né? Adesão celular. Então, tem os diferentes papéis aí das proteínas. Depois falamos do transporte de substâncias, que é importante essa comunicação, né, essa troca de substâncias do interior para o exterior da célula, e que para que ocorra essa comunicação tem que vencer a barreira da membrana plasmática, que algumas substâncias conseguem atravessar diretamente a bicamada lipídica pelo processo de difusão simples, outras precisam atravessar com o auxílio de uma proteína, que seria a difusão facilitada, e outras grandes demais, elas não conseguem atravessar nem através de proteína, precisa entrar por vesículas, né? Então ela é engorfada, aí entra formando uma vesícula, e essa vesícula também é separada do resto da célula por uma bicamada de membrana, né? Esse transporte, ele pode ser ativo ou passivo. No caso do transporte passivo, não há o gasto de energia, né? E é sempre a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, isso tem que ficar claro. Se a gente está falando de um transporte de alguma substância que vem do sentido onde ele está mais concentrado, então, por exemplo, está mais concentrado fora da célula, ele está de fora da célula onde ele está mais concentrado para dentro da célula onde ele está menos concentrado, é o transporte passivo, tá? Não há gasto de energia. Então, mesmo que ele passe através diretamente pela membrana ou que ele seja transportado por proteínas, ele é um transporte passivo. Só que também há situações em que a célula transporta algo do meio menos concentrado para o mais concentrado. É o que a gente chama de morro acima, é igual levar uma pedra para o morro acima, né? Para você descer a pedra, você empurra ela, ela vai descer morro abaixo, que seria o transporte passivo, sem demais esforço. Agora, se você vai levar a pedra, pôr ela aqui no lombo e subir o morro, vai gastar muita energia, que esse é o transporte ativo. Então, o transporte ativo é aquele que vai levar algo contra o seu gradiente, né? Então, se falamos que alguma coisa está sendo transportada contra o gradiente de concentração, esse é o transporte ativo, tá? E é sobre ele que nós vamos falar agora. Então, eu vou lá para a nossa aulinha para a gente falar sobre o transporte ativo, tá? Então, quando as substâncias ela precisa ser transportada contra o gradiente, ou seja, do meio que ela está menos concentrado para o meio que está mais concentrado, as células vão realizar o transporte ativo, ou seja, que é o gasto de energia, né? E essa energia vem de onde, né? Tem diferentes origens dessa energia. Pode vir da luz, como por exemplo os fótons, pode vir de uma molécula de ATP, pode vir de um gradiente eletroquímico de uma outra substância, tá? Então há diferentes fontes de energia aí. Então essas substâncias que serão transportadas contra o seu gradiente de concentração tem que ser transportado por quem? Proteínas, né? Que tipo de proteína? Proteínas transportadoras. E aí nós temos as proteínas transportadoras que são carreadoras de canais. Quais que conseguem fazer transporte ativo? Só as proteínas carreadoras, tá? E aqui nós temos um exemplo de transporte ativo. É um exemplo clássico, que no caso aí é a bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela vai transportar com gasto de energia, ou seja, ativamente, sódio do interior para o exterior da célula. Olha o gradiente de concentração do sódio, ele está mais concentrado fora da célula do que dentro. Ou seja, vai transportar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ao mesmo tempo que ela transporta potássio do seu meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, ela transporta dois diferentes íons
E cada um deles está indo contra o gradiente de concentração. Então, olha aqui, o sódio ele vai contra o gradiente de concentração dele e o potássio também vai contra o gradiente de concentração dele. E da onde vem a energia para a realização desse transporte? Ó, do ATP. E como é que é feito isso? Então, olha aqui, ó, a bomba de sódio e potássio ela é uma proteína carreadora. Tá? Proteína carreadora são essas proteínas que mudam a conformação dela conforme vai fazendo o transporte. As proteínas de canais, elas já funcionam como uma porta que só abre e fecha, elas não mudam a forma delas. Então aqui, ó, na membrana da célula, aqui, ó, essas duas camadas, então esse cinza aqui são a bicamada de lipídio. A proteína está inserida aqui na bicamada e ela se encontra dessa forma, com o sítio aberto para o interior da célula quando não tem um fosfato ligado. Ó. Então está aqui a proteína, o sódio se liga no sítio de ligação do sódio. Quando esse sódio se liga a essa proteína transportadora, ela vai se autofosforilar. O que significa? Ela vai pegar um fósforo de uma molécula de ATP, vai ligar esse fósforo a ela, se autofosforila, e quando ela está com esse fósforo ligado a ela, muda toda a estrutura, a conformação dela. Ó. Ela muda, e ao invés de estar aberta para dentro agora, ela abre para fora. Quando ela abre para fora, esse sódio que estava aqui, ele se desliga e é transportado contra o gradiente dele, fora para fora da célula. Então sai 3 moléculas de sódio. Quando ela está desse jeito aberta lá para fora, entra aqui ó, 2 moléculas de potássio. Então 2 moléculas de potássio se ligam a ela e ela, olha só, ela ainda está fosforilada. E ela se desfosforila. Quando ela se desfosforila, ela volta àquela conformação original, fechado para fora e aberto para dentro. Ó. E aí o potássio sai para o interior da célula. Reparem, ela transporta 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então ela gera um gradiente eletroquímico também, porque ela está jogando 3 íons positivos para fora e 2 para dentro. Então está gerando uma diferença de carga. Ela está jogando mais carga positiva para fora do que para dentro da célula. Então a gente pode falar que a bomba de sódio e potássio é eletrogênica, né? Gera um gradiente elétrico aí. O outro tipo de transporte, aí aquele transporte de substâncias grandes, né? É o transporte através de vesículas. E é o que a gente chama de endocitose, porque vai colocar para dentro. Ó. Então vai ser um processo onde vai formar vesículas que vão transportar substâncias para dentro da célula. E assim como a célula põe coisas grandes para dentro por formação de vesícula, ela pode pôr coisas para fora também por formação de vesícula, igual as macromoléculas, os hormônios peptídicos, os neurotransmissores, que são produzidos no interior da célula e que vai ser liberado para fora da célula. Também são liberados através de vesículas, né? Pelo processo de exocitose. Então, endocitose é a vesícula transportando para o interior da célula e exocitose é a vesícula transportando para fora da célula. Então vamos ver aqui nessa figurinha ó, a formação da vesícula. Espera que aqui está pequeno, vamos passar para o próximo. Ó. Pronto. Olha só, aqui está a membrana da célula e ela vai se invaginando, vai se dobrando para dentro e conforme ela dobra, ela traz substâncias que estão por aqui. Ó. Tá? E aí coloca para dentro numa vesícula. A vesícula é isso aqui, ó. Ela é bicamada lipídica, ou seja, esses componentes da membrana que estava aqui agora faz parte da vesícula. Então a substância grande entrou para a célula através de vesícula e aqui ela segue o caminho dela. Mas também pode sair, ó. Então vamos pensar lá proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso que passaram no Golgi que agora vão ser secretadas, ó, como algumas enzimas digestivas. Elas são transportadas dentro de vesículas. Ó. E quando alcança a membrana da célula, a vesícula se funde na membrana e libera substâncias. Tá? Então aí nós temos o transporte por vesícula também. E os principais deles são a pinocitose e a fagocitose. A pinocitose é um transporte sem especificidade, ou seja, a célula vai invaginando a membrana e conforme ela vai imaginando, ela vai transportando essas substâncias que estão ali ao entorno da membrana para dentro da célula. E normalmente são substâncias não específicas e pequenas,
mais maiores do que aquelas que conseguem atravessar por proteínas, só que não tão grandes quanto aquelas que vão ser fagocitadas, tá? Então são substâncias um pouco menores, mas são macromoléculas, né? Gotículas de lipídios, proteínas, polissacarídeos vão entrando ali. Então, na pinocitose, conforme a membrana vai se invaginando, as substâncias vão entrando aqui junto. Ó. Na fagocitose, é um pouquinho diferente, porque vai formar uma invaginação da membrana. Então, olha aqui, a membrana vai se expandir e vai envolver a substância. Tá? Vai envolver a substância. Então, a fagocitose tem a formação dos pseudópodos. Se viu a formação dos pseudópodos, é a fagocitose. Então, aqui, como se fosse uma outra célula, a célula de defesa, o leucócito, verificou uma bactéria. Ele vai engolir a bactéria. E aí eu até sugiro que vocês procurem aí no YouTube o processo de fagocitose, porque tem alguns vídeos bacanas para vocês entenderem a formação dos pseudópodos. Aqui o exemplo de pinocitose, né? E tem mais um exemplo de endocitose, que é a endocitose mediada por receptor. É bom saber que tem, mas não precisa preocupar muito. Na endocitose mediada por receptores, só aquelas substâncias que vão se ligar ao receptor aqui de membrana, que são proteínas de membrana, serão transportados para dentro, né? Por um processo de endocitose. Então aí nós temos a endocitose e a fagocitose. Como é que eu sei qual que é qual? Formação de pseudópodos, fagocitose. Então, finalizando agora a parte do transporte de membrana, com o transporte ativo, falando da bomba de sódio e potássio, da fagocitose, da pinocitose, vamos abordar algumas diferenciações de membrana. Então, existem algumas diferenciações de membrana que são clássicas, né? Que é bom vocês saberem, como, por exemplo, as microvilosidades. Os microvírus são expansões da membrana, aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula. Aí a membrana dela se expande, ou seja, aumenta a superfície de contato dela para aumentar a área de absorção. Então é uma célula do epitélio aqui, ó, uma célula do epitélio relacionada à absorção. Ela tem aqui os microvírus, que são essas expansões, para aumentar assim a capacidade de absorção do material que é digerido, né? Olha aqui uma uma microscopia eletrônica, né? Uma micrografia eletrônica para ver os microvírus. Aqui é uma célula e seus microvírus. Uma outra adaptação de membrana tem a ver com a adesão de uma célula a outra. Então, as células no organismo multicelular são mantidas unidas umas às outras graças a estruturas de adesão, né, que são diferenciações de membrana. Então, aqui nessa região, essa célula é mantida unida aqui por essa estrutura formada por proteínas que atravessam a membrana e ligam essa célula a essa daqui como se fosse uma presilha. E essa estrutura aqui é chamada de desmossomos, tá? Ela mantém as células unidas. Olha, está ligado aqui ao citoesqueleto da célula. Uma outra adaptação são os hemidesmossomos. Enquanto o desmossomos mantém uma célula unida a outra célula, o hemidesmossomos é essa estruturinha aqui formada por proteínas que atravessa a membrana e liga a célula à matriz extracelular, à lâmina basal. Tá? Há outras estratégias também para as células se manterem unidas umas às outras, como as interdigitações. Nas interdigitações, olha só, a membrana vai dobrando uma sobre a outra, aumentando a área de contato de uma célula para outra, né? Isso são estratégias para uma célula ficar aderida à outra, né? Uma célula aderindo à outra. Falando ainda em adesão, nós temos aquelas estratégias que mantêm a célula tão firmemente ligada que impede a passagem de substâncias pelo espaço entre elas, né? E aí nós estamos falando da zona de oclusão, que seria outro tipo de junção de uma célula para outra, só que nesse caso a junção de oclusão impede a passagem de substâncias aqui, olha, mantém a célula tão unida que as substâncias não conseguem passar por espaço entre as células, tem que passar obrigatoriamente por dentro da célula.
Imagine aí se a célula da nossa bexiga, né, se a nossa bexiga vazasse urina, ia misturar com todo o resto do sangue, né? Então as bexigas, as células da bexiga, elas estão unidas e elas têm muitas zonas de oclusão presente ali para segurar esse líquido dentro da bexiga, né? E não são só esses tipos de junção, nós temos outros tipos de junção aderente, né? E elas não usam só uma estratégia. As células se mantêm unidas a outras células por diferentes estratégias. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a zona de oclusão, que impede a passagem de substâncias. Aqui o desmossomos. Olha o hemidesmossomos aqui, ó. Nós temos a junção aderente, que também vai manter uma célula a outra. E tem aquelas junções comunicantes, que, igual essa aqui, que é a gap junction, né? Que ela mantém a conexão desse citoplasma com este outro citoplasma aqui. Ela mantém a comunicação do citoplasma de uma célula com a outra, né? E esses são os tipos de junções comunicantes. A gap junction é uma característica de células animais, tá? Nas células vegetais não tem gap junction, tem plasmodesmos, né? Então, o gap junction funciona como canais que mantém conectado o citoplasma de uma célula com o citoplasma de outra célula, permitindo assim que as células trabalhem de forma sincronizada, né? Já que o citoplasma de uma está conectado com a outra. Isso é muito importante para o funcionamento dos tecidos. E como eu disse, na célula vegetal não tem desmossomos, mas não tem a junção comunicante, aqui o gap junction, né? Perdão, não tem o gap junction, mas tem os plasmodesmas, né? Que o plasmodesma é uma parede aqui. A parede dessa célula está conectada com essa, formando poros, por onde o citoplasma dessa célula se liga ao citoplasma dessa, permitindo a passagem de substâncias, né? Entre uma célula e outra. Além das estruturas relacionadas à adesão celular, nós temos estruturas relacionadas à locomoção, né? E aí com destaque para os cílios e flagelos. São prolongamentos da membrana, então elas são revestidos da membrana. No interior a gente vai encontrar citoesqueleto, né? Vai encontrar microtúbulos aí se organizando em feixos que ajuda na locomoção. Então vai que ajuda na locomoção através dos batimentos ciliares, tá? Então nós temos aí também os cílios e os flagelos. Revestindo as células, tanto de vegetais quanto de procariotos, fungos e algas, nós temos a parede celular. A parede celular, ela tem um papel da regulação do crescimento, determinação da forma celular. Ela ajuda a proteger o material interno da célula, né, proteger o protoplasma, e ajuda também a filtrar substâncias grandes demais, já que ela é uma barreira física, né? E ela impede, né, que por entrada de água por osmose a célula se rompa, porque igual a gente na hora que falou da osmose na célula vegetal, isso ficou claro, né? Enquanto a célula animal, quando colocada em um meio hipotônico, ela pode explodir, a célula vegetal não explode porque tem a parede que vai impedir. A parede ela tem diferentes composições, tá? Na célula vegetal ela é de celulose, na célula de fungo, o principal componente é a quitina. Algas, nós temos celulose, tem a sílica, né, no caso das diatomáceas, e a bactéria, que também tem parede celular, ela é de peptídeo glicano. Tá, pessoal? Eu sei que era muita informação, mas aí para uma revisãozinha vocês podem fazer os exercícios do livro didático, que está lá na página 229 e 230 e também no 222. E eu vou passar alguns exercícios também para vocês fixarem este conteúdo. Qualquer dúvida, me procure no horário de atendimento, tá bom? Então eu vou aqui encerrar o nosso vídeo e já vou postar para vocês, deixando disponível, né? Deixa eu voltar aqui. Tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.